125. Muito obrigado. Agora foi. Salmo 125, e diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que eles não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir o seu santo livro para meditar acerca daquilo que o Senhor inspirou os teus servos e as tuas servas a escreverem a nós. Que cada palavra, que cada texto, que cada aplicação, que cada ensinamento que a sua palavra nos der essa noite possa ser eficaz na transformação dos nossos corações. Que a cada dia a gente possa se tornar mais parecido contigo, Jesus, sendo discípulos seus. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, pode ficar à vontade. Peço desculpa pela pressa, acho que tenho que dar uma respirada, acalmar um pouco. Graças a Deus, eu quero agradecer a sua presença, já que você esteve aqui com a gente, separou um tempo para reservar, para vir mais uma terça-feira à noite, cultuar com a gente. Eu sei como é corrido o dia de trabalho, eu sei como é corrida a semana, mas mesmo assim você separou um tempo para hoje estar aqui sentado, sentada, para a gente aprender junto a palavra de Deus. Então, desde já, muito obrigado por isso. E aqui, às terças-feiras, nós estamos numa série de mensagens nestes salmos do 120 ao 134. Estes são salmos das escadas, ou salmos da peregrinação, que o povo de Israel cantava enquanto peregrinava a Jerusalém. Não eram todos que moravam em Jerusalém. Então, em algumas festas, todos os habitantes judeus eram obrigados a ir até o templo. Então, nessa viagem que cada um saía da sua cidade para ir até o templo de Jerusalém, era quando eles cantavam esses louvores. E quando eles chegavam lá, eles também tinham o costume de cantar de novo estes salmos do 120 ao 134. Então, esse compilado de salmos, esses 14 salmos, são salmos que representam uma jornada. Antigamente era uma jornada do povo que saía da sua terra até chegar no templo para adorar a Deus. Mas hoje é a nossa jornada da nossa vida, em que dia após dia a gente caminha rumo ao céu até o dia que o nosso Senhor Jesus voltará. Já nesse Salmo 125, a gente já está caminhando para a metade da nossa jornada, e o título de hoje é a vitória contra a instabilidade. O sermão de hoje tem como ideia trabalhar uma confiança inabalável em tempos de instabilidade. E a gente pode ver nesse salmo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então a ideia de hoje à noite é a gente trabalhar como este salmo nos ajuda na nossa jornada. Como que a gente pode ter uma resposta em meio a um mundo tão instável? E eu acredito que não é só um mundo que é instável, mas eu e você, nós muitas vezes somos muito instáveis. Tem dia que a gente está lá em cima, já tem dia que a gente está lá embaixo. Como fazer para ter uma constância? Como que a gente pode ter mais certeza e estabilidade? A gente olha para o redor, o mundo parece que está girando, capotado, sem freio. É o dólar que está a R$6, é o banco que vai mudar tal coisa, é a taxa da inflação que já é mais de 3% ao ano e talvez aumente, e é isso e aquilo, e o mundo financeiro está instável. Aí você vai no mercado, também está instável. Tem dia que você compra um feijão por um preço e na semana que vem está outro. Então, a gente está rodeado de instabilidade. Seja nos mercados, seja na área financeira, seja na nossa vida.
O nosso carro, às vezes, é instável. Tem dia que o carro está ótimo, às vezes ele acorda, não está bem, tem que levar para o mecânico. E eu tenho passado muito isso. Comprei um carro recentemente, estou vendo como que é ter um carro. Levando o mecânico, já já eu vou virar sócio dele. Já vou levar um cartãozinho aí da Promessa Tatuapé, porque ele vai ver muito meu rosto. E a gente vive nesse tempo de instabilidade. Tudo nosso é instável, tudo nosso não dura. E não só as coisas externas são instáveis, não é só a política que está instável, não é só o dinheiro que está instável, não é só o ambiente que está instável. Um dia chove, outro dia faz sol, outro dia está um temporal, é uma loucura. Então, no mundo de instabilidade externa, a gente também tem se tornado instável. Então, não é só o exterior, não é só lá fora que tem estado instável, mas aqui dentro também está. As nossas emoções, às vezes, parecem montanhas russas. Chega sexta-feira, é aquela alegria quando dá 6 horas. Mas domingo, quando acaba o Fantástico, é uma tristeza. E a gente vive nessa montanha russa de emoções. Às vezes uma notícia é capaz de abalar o nosso humor. É medo, é ansiedade. Como vai ser daqui a 20 anos? Esses dias eu estava refletindo, será que eu vou me aposentar? A nova reforma previdenciária mudou, agora não tem mais tempo de contribuição, é somatória de pontos. Então eu tenho que somar um monte de pontos até dar um número tanto, o que significa, entre aspas, que eu não vou me aposentar se eu depender do governo. É só 65 anos e olhe lá, e ainda não é muito bom. Então, é o futuro que é incerto, é a aposentadoria que é incerta, são as coisas da vida que às vezes faz as nossas emoções estar um caos de como vai ser o amanhã, como vai ser o emprego, como vai ser o estudo. Então, no meio de toda essa instabilidade, dessa falta de firmeza que a gente tem em nós mesmos, porque muitas vezes nem eu sei o que eu quero, nem eu sei qual que é o futuro, mas também uma instabilidade externa. Então, numa história humana em que tudo é permeado pelo caos, a Bíblia nos chama a refletir através do Salmo 125 como uma resposta a esse mundo caótico. O Salmo 125 é a gente dar aquela respirada funda, nos colocarmos nos trilhos e escutarmos mais uma vez a voz do Senhor e escutarmos aquele a quem a gente pode ter estabilidade. Então, no meio de um mundo tão caótico, de emoções tão instáveis, de um mundo tão difícil, o Salmo nos chama a fixarmos a nossa confiança no Senhor. E ele não só assegura que quando a gente fixa a nossa confiança no Senhor, a gente se torna inabalável, como este Salmo também promete uma justiça e uma paz futura. Então, se hoje nós vivemos num mundo caótico e num mundo instável, o Salmo 120 vem nos relembrar de um reino que há de vir, que será estável e pacífico, e de um Deus que cuida dos seus filhos, tornando-os estáveis e inabaláveis. É como um teólogo muito famoso diz, que toda a Escritura aponta para a redenção de Deus em meio ao caos humano. Então, onde a gente vê caos, onde a gente vê tragédia, onde o nosso coração está atordoado, a Escritura mostra a redenção de Deus a todo o caos do nosso coração. E esse salmo, ele ecoa essa promessa de segurança do povo de Deus. Então, para isso, nessa noite, a gente vai ver rapidamente apenas 2 pontos para a gente explorar sobre essa segurança de quem confia em Deus, sobre essa vitória que, através da Escritura, a gente pode ter contra a instabilidade. E, em primeiro lugar, eu quero trabalhar como são aqueles que confiam no Senhor e por que eles são assim. Então, na sua Bíblia, mantenha aberta no Salmo de número 125, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e diz assim, em nome do Senhor: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. São como os montes em volta de Jerusalém. Assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora para sempre. O Salmo, ele começa com uma declaração gloriosa.
Aliás, imagina que você é um peregrino, que você já está dias na viagem. O suprimento já não é mais como o do início. O vigor e a energia já não é mais a mesma de quando você começou a viagem. E no meio dessa viagem, às vezes tem ladeiras, às vezes tem subidas. E às vezes nós somos o carrinho 1.0 que acabou de descobrir que tem que levar no mecânico e está pisando lá fundo para tentar subir essa ladeira em nome de Jesus. Só que esse salmo é uma resposta a nós, falando: os que confiam no Senhor podem ser inabaláveis. É um refrigério a esse peregrino que está cansado na viagem. Às vezes ele está vendo uma ladeira, às vezes ele está instável, porque vai chover amanhã, porque está sol demais, porque eu não sei o que vai acontecer, e essas coisas começam a afetar a nossa emoção, mas esse salmo chega na hora certa falando: calma, os que confiam no Senhor são inabaláveis. Assim como Jerusalém, geograficamente, tinha montes em volta que a protegia, o salmista aqui, no sentido figurado, fala que assim é Deus com o seu povo. Ele está no nosso redor, nos protegendo. Então, como é aqueles que confiam no Senhor? Como são aqueles que confiam no Senhor? São aqueles que estão firmes. Essa comparação, ela nos ensina que aquele que confia em Deus não é porque não vai ter tribulação, mas é porque durante as tribulações ele vai permanecer de pé. E um exemplo disso é como aquelas palmeiras na praia, que quando vem aquela tempestade forte, elas envergam toda, mas não quebra. Ela permanece firme. E é essa habilidade daquele que confia no Senhor, ele permanece inabalável. A chuva vem, o rio corre, mas quando nós construímos a nossa casa na rocha, na confiança em Deus, nós permanecemos de pé. Nós temos firmeza por causa do caráter da confiança no Senhor. Isso mostra que se aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis, o contrário é verdadeiro. Aqueles que não confiam no Senhor estão fadados ao fracasso. E eu não estou falando no fracasso no sentido material. Isso você pode ter muito sucesso. Mas eu falo tanto no sentido emocional quanto no futuro da sua vida. Enquanto nós não colocarmos as nossas confianças e as nossas expectativas no Senhor, vamos nos frustrar. Não são pessoas, não são situações, não são lugares ou coisas que são capazes de suprir as suas expectativas, porque você tem uma confiança que só o Senhor pode suprir, só Ele pode fazer você inabalável. Por mais que você possa ter pessoas ao seu redor que te façam bem, é só no Senhor que a gente encontra a força para permanecer de pé, como o Monte de Sião. E não é uma confiança que se abala, porque eu acredito que talvez todos nós um dia já perdemos a confiança em alguém. Na vida nós somos traídos, na vida nós quebramos a cara, isso é fato. Eu que nem tenho muita vida, já passei por isso. Às vezes a gente confia em alguém, coloca esperança em alguém, acha que esse cara é desse jeito, e quando a gente conhece demais, a gente se decepciona. Eu tenho até um amigo que falava assim: cara, eu odeio conhecer as pessoas, porque quanto mais eu conheço, mais eu me decepciono. E às vezes isso é verdade, às vezes não é, mas eu sei que essa frase revela uma coisa: devemos confiar e colocar as expectativas no Senhor. Eu não estou falando que você tem que ser uma moça ou um cara que não confia em ninguém, que vive deprimido, que não é feliz com nada, que não tem amigo, que não escuta conselho e só fala com Deus. Não estou falando para você ser extremista, mas aquilo que move as suas emoções, aquilo que é capaz de oscilar se você está de pé ou se você está deitado, deve ser a confiança no Senhor. Porque se nós colocarmos a confiança nele, nunca seremos frustrados. Ele é aquele que supre todas as nossas expectativas. Ele é aquele que consegue ser aquilo que nós não somos, é aquele que faz aquilo que nós não fazemos, é aquele que ama quando nós não amamos. Então é quando nós confiamos no Senhor que não seremos abalados. Confie no Senhor e aí sim a sua razão de existência estará firme.
pois enquanto a nossa existência estiver baseada em coisas e pessoas, nós vamos cair. E em segundo lugar, a ideia aqui é trabalhar por que os que confiam no Senhor são inabaláveis. Eu acho que isso é um pouco óbvio. É porque não é em qualquer pessoa que você está colocando a sua confiança, mas é no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, diz no verso 2, tem o Senhor em volta dele, e não é só hoje e nem amanhã, mas o texto diz que é desde agora para sempre. Diferente da confiança que você coloca em alguém, que às vezes dura só um tempo, a confiança no Senhor excede até a morte, porque nós confiamos que mesmo mortos o Senhor há de nos ressuscitar. É uma confiança que transcende a vida, que supera todos os limites da existência, porque aquele que confia no Senhor tem o Senhor ao lado dele. Não é qualquer um que a gente está depositando nossas fichas, mas é no Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. Esse salmo mostra que Deus não é um Deus distante, que está lá com uma barba enorme, vestida num trono branco, com um cetro grandão esperando acontecer, só alguma coisa muito importante no mundo para mexer a mão, mas mostra que Deus é um Deus ativo e presente no meio do seu povo. Mesmo quando ninguém está lá, Deus está com você. Mesmo quando a gente está sozinho, às vezes abatido, Deus é aquele que está com a gente, porque enquanto a gente confia nele, Ele está em volta do seu povo, desde agora para sempre. A presença de Deus é o fundamento de qualquer segurança verdadeira. E em segundo lugar, eu quero colocar a promessa da justiça de Deus. Se em primeiro lugar o Salmo trabalha como são os que confiam no Senhor e por que eles são desse jeito, e a gente viu que os que confiam no Senhor são inabaláveis, e são inabaláveis porque tem Deus perto deles. Além disso, além de te dar uma vida inabalável no presente contra a instabilidade, o Senhor nos dá uma promessa de paz futura. O Salmo podia muito bem terminar no versículo 2 e já estava ótimo, seria extraordinário. Temos a presença de Deus todos os dias que nos mantém de pé, mas o salmista ainda continua no versículo 3, 4 e 5 falando que não é só hoje que a presença de Deus se manifesta em nós, mas ele ainda coloca uma esperança de paz futura. Porque mesmo que o Senhor ainda esteja conosco, a gente ainda passa por momentos difíceis. A gente ainda experimenta injustiças, e ainda vamos experimentar injustiças na vida. Nem sempre vai acontecer aquilo que é justo e certo com a gente. Às vezes a gente vai sofrer injustiça, às vezes a gente vai sofrer perseguição, e a gente vai viver num mundo ruim. E mesmo tendo a presença do Senhor, isso não afeta essas coisas de acontecerem conosco. Eu escutei de um colega que ele disse: cara, mas por que isso aconteceu na minha vida? Eu orei antes. Por que eu estou passando por isso, se eu orei? E às vezes isso é um pouco equivocado, porque a gente acredita que por causa das nossas orações e da presença de Deus, nós vamos deixar de viver momentos difíceis. Mas Deus nunca prometeu isso. O que Deus promete é que nos momentos difíceis, Ele está segurando a nossa mão e impedindo que a gente caia. Mas orando ou não, passaremos nos momentos difíceis. Então a oração, ela não serve para evitar os momentos difíceis, mas a oração é o contato com Deus que te mantém de pé no momento difícil. A oração é o refrigério de Deus à alma daquele que está aflito. A oração é quando a gente se conecta com essa esperança futura de paz, de que Deus trará o seu reinado eterno um dia. E aí, durante a oração, Ele começa a deixar a gente experimentar esse reinado eterno que Ele trará um dia, e aí o nosso coração acalma, mesmo durante a tribulação. Então, o salmista continua, e ele trabalha uma esperança futura, e ele diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra dada aos justos, para que os justos não estendam a mão para a iniquidade. Ou seja, o que Deus está falando nesse texto? Que os ímpios serão julgados.
A gente não precisa se preocupar com a política externa, com a loucura, com o caos do mundo que a gente viu na introdução, porque a gente tem um Deus que julgará todas as coisas. Esse cetro dos ímpios, ou cetro da impiedade, simboliza o domínio do mal, e o salmista assegura que essa opressão, que essa maldade que a gente há de experimentar até o nosso último dia de vida, não será para sempre. Deus triunfará sobre o mal. E glória a Deus por isso. O salmista apresenta uma justiça restauradora. Olha, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. Deus trará juízo sobre os maus. Glória a Deus por isso. As nossas causas injustas uns dias serão julgadas. As nossas perseguições não escapam do conhecimento de Deus, mas Ele dá esperança para a gente mesmo vivendo num mundo de injustiça. Essa passagem revela a confiança em Deus, mesmo num mundo injusto, porque Ele acabará com a injustiça. Ele estabelecerá, como diz no final do texto, caminhos retos. O Senhor trará castigo e reinará a paz sobre Israel. Esse Israel não é o Israel físico, eu acredito que isso é bem claro. Israel, aqui a Escritura nos revela que todo aquele que é Israel é aquele que nasceu através de Jesus. Explicando isso de uma maneira mais objetiva e rápida, Jesus, ele é 100% Deus e ele também é totalmente homem. Totalmente homem, ele é descendente de Abraão, filho de Davi. Então, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, nascem de novo através de Cristo. Então, uma vez que nascemos de novo através de Cristo, todos se tornamos filhos de Abraão e Israel. Ou seja, Israel não é mais uma etnia, um povo, um país, mas Israel é a igreja, todos aqueles que confessam Jesus Cristo e nascem a partir do sacrifício dele, são Israel. Além disso, essa promessa se fala sobre Israel de uma paz eterna e perfeita, algo que não acontece nem hoje em dia com Israel, e basta abrir o noticiário para perceber isso, e que nunca vai acontecer. Então esse Israel está falando dos novos céus e da nova terra que Deus há de trazer quando Jesus voltar. Então o que Jesus está querendo dizer nesse texto? Que essa impiedade não passará impune, Jesus vai julgar tudo, e não só isso, ele não vai só julgar a impiedade, mas ele trará para sempre um reinado de paz eterna sobre o mundo. Deus finalmente acabará com a maldade e estabelecerá um reino perfeito, onde Ele é o rei, onde Ele governará justamente todas as causas e todas as coisas. Cristo, o justo juiz, é aquele que trará paz sobre Israel, sobre mim e sobre você. E eu quero concluir dizendo, Cristo é a nossa solução em meio ao caos. Durante esse texto, a gente viu como que a confiança no Senhor pode ser um antídoto em meio a todo o caos que a gente vive. Mas esse salmo aponta para Jesus, como Ele sendo o cumprimento de todas essas profecias. Ele é aquele que julgará a impiedade, Ele é aquele que voltará e trará paz, Ele é aquele que nunca foi abalado, Ele é aquele que teve a presença do Senhor todos os dias. Então isso mostra que quem é aquele a quem podemos confiar? É Cristo. Não confie em si mesmo, senão estará fadada e fadado à instabilidade. Confie em Cristo e você será como um monte de Sião. Nós éramos aqueles que confiávamos em nós mesmos, éramos aqueles que tentávamos nos achegar até Deus pela força do braço, mas Jesus fez aquilo que era impossível de qualquer homem e de qualquer mulher fazer, que era ser aceito por Deus. E na cruz Ele diz, Pai, a Ti entrego o meu espírito, e disse, está consumado. O Pai aceita o sacrifício do Filho.
a ponto de que todos aqueles que se aproximarem de Jesus também passam a ser aceitos por Deus. Então confie em Cristo e não em você mesmo, e aí sim você estará firme. Ele é quem renova as nossas mentes, Ele é quem torna possível a gente confiar no Senhor. Só é possível você cumprir o mandamento desse salmo, de ter uma vida pautada em Deus através de Cristo. Não é através das nossas forças. Não é saindo daqui e repetindo várias vezes, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus. Porque no primeira vez que alguém pisar no seu calo, você vai falar um monte. Não é assim que faz. Não é assim que dá certo, experiência própria. O que dá certo é sair daqui falando, eu sou um miserável pecador e na primeira oportunidade eu vou pecar. Mas graças a Deus que Jesus é capaz de me dar forças de lutar e vencer o pecado. Graças a Deus que Ele olha para um Gustavo tão autoconfiante e orgulhoso e quebra esse coração e quebra esses joelhinhos a ponto de entender que é necessário que ele confie em Deus para ele ser inabalável. É só através de Cristo, é só se entregando a Cristo que o nosso coração é moldado para que nós sejamos capazes de sermos estes que confiam no Senhor. Hoje eu não sei como está teu coração, eu não sei como você tem enfrentado as situações da sua vida, se você está num momento de pico, se você está num momento de vale, mas eu sei que em qualquer momento que você está vivendo, Cristo é aquele capaz de te dar a mão e renovar essa confiança nele. Renove mais uma vez a confiança no Senhor. Entregue mais uma vez os seus caminhos a Deus. Reconheça numa oração que somos frágeis e instáveis, mas em Cristo encontramos a segurança. Como aquele louvor antigo, que segurança tenho em Jesus. Que a gente possa orar dizendo, Senhor, ajuda-nos a vivermos essa confiança em Deus e sermos como esses montes de Sião, que são inabaláveis, aguardando a sua vinda, em que o Senhor trará este seu reinado eterno, glorioso e para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós cremos que os nossos corações foram expostos diante da sua mensagem. E toda vez que o nosso coração é exposto diante da sua palavra, cada vez mais fica evidente o quanto somos necessitados da sua intervenção e do seu agir. Do quanto não somos autossuficientes. Do quanto somos muitas vezes frágeis e instáveis. Perdoa-nos, Jesus. Hoje nós queremos clamar por misericórdia, porque muitas vezes a gente só deixa para Deus aquilo que a gente não consegue fazer. Então a gente faz tudo pela nossa força. Aí só aquilo que eu não consigo, só aquilo que nós não conseguimos, que a gente se lembra que você existe. E hoje nós queremos pedir perdão por isso, Jesus. Porque a gente não quer um Deus que é como um hospital, que só funciona quando a gente está doente. Nós não queremos um Deus que é 190, que só funciona para problema. Mas nós queremos um Deus a quem é como um monte de Sião, que a gente é capaz de se firmar. Nós queremos um Deus que nós temos contato diariamente e é através deste contato que nós permanecemos inabaláveis. Molda-nos, Jesus, e nos ajuda. Quebranta os nossos corações para sermos estes homens, essas mulheres que confiam em Jesus e não nas próprias forças, que todos os dias se ajoelham e reconhecem o quão miseráveis e pecadores são e que necessitam dessa intervenção de Jesus no coração, transformando as atitudes, os pensamentos e renovando a confiança no Senhor. Que nessa noite as confianças e as expectativas sejam restauradas pela sua palavra, Jesus. Renova mais uma vez a nossa confiança, renova mais uma vez as nossas energias no Senhor. Que a gente não coloque o nosso foco, as nossas expectativas em pessoas, em coisas, ou num futuro que nem sequer existe ainda.
mas que esteja naquele que é o Deus Todo-Poderoso, naquele que fez o que a gente não conseguiu fazer, naquele que foi onde nenhum homem foi, que é Jesus Cristo. Que o nosso coração esteja pautado nessa cruz, que nos traz transformação, que muda cada vez mais a gente, nos torna parecido com o Senhor. Cada vez menos pessoas instáveis e frágeis, que deixam o mundo externo caótico afetar o nosso coração, para cada vez mais pessoas seguras e inabaláveis, porque tem Cristo morando nelas. E aí, não é mais um mundo que começa a afetar a gente com o caos dele, mas é a gente que começa a afetar o mundo com uma paz e uma esperança presente de Deus morando em nós. Então usa os nossos corações, Senhor. Usa essa paz que a confiança no Senhor nos traz para manifestarmos o seu caráter onde está inserido. Que as pessoas do nosso convívio, do nosso contexto, possam olhar para a gente e ver um discípulo de Jesus, que é confiante, que é estável, que permanece de pé mesmo em meio às lutas, e assim possam glorificar a Deus e conhecer esse Deus Todo-Poderoso que transforma e continua transformando homens e mulheres. Que o seu sacrifício seja presente e vivo nas nossas vidas. É isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus? Tua bondade me seguirá.
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.